senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Inicialmente, as nossas são palavras de gratidão. Gratidão pelo reconhecer a ausência de méritos que a mim me caracteriza ante a generosidade fraternal dos corações amigos. Reparto tudo aquilo que constitua reconhecimento e afeto de amigos, colaboradores, filhos, a alma generosa do povo, graças à qual, tendo sido possível levar adiante a proposta de Jesus em torno do amor. Neste dia, a nossa viagem é na direção daqueles dias que se imortalizaram nas paisagens do tempo e fixaram-se, através das construções psíquicas, nos arquivos sublimes do cosmos. Será possível viver Jesus em pleno período da comunicação virtual? Será possível viver aqueles dias com a mesma tônica de doçura, de suavidade, de expectativa, nos modernos dias que nós vivenciamos? Aqueles, no entanto, eram dias especiais, semelhantes a estes especiais dias. Em nossas apresentações, através das paisagens e da voz admirável do nosso cantor, tentamos abrir o espaço para que por momentos relaxássemos, diminuindo a intensidade do nosso estresse, da nossa ansiedade e dos nossos clichês que fazem parte dos tormentos do cotidiano. E lentamente, a nossa viagem começa. Aqueles eram dias iguais a estes dias. O Império Romano distendera as asas da águia dominadora pelo mundo conhecido. E César, através das suas legiões, dominava toda a terra que o sol mal cobria. Segundo a tradição histórica, o sol jamais se apagava, porque sempre ele estava iluminando terras do Império Romano. E num dos burgos do Império Romano, a tradição era vigorosa, demonstrando o poder da força e a sua transitoriedade. Fazia 400 anos que Israel perdera a boca profética. O silêncio da transcendência pareceu desabar, anular-se naquele mar tempestuoso das paixões. Jamais houve na história um povo tão sofrido quanto Israel. Ainda hoje, vitimado pela escravidão de outras nações, a Babilônia, 300 anos. O Egito, 400 anos. Medos, persas, seleucidas. E através dos séculos, depois da diáspora, a primeira no ano 70, com a destruição de Jerusalém pelas tropas de Tito, o filho do imperador Vespasiano, que sitiou a capital israelense por 2 anos, obrigando à rendição dolorosa através da fome, das epidemias e da sede.
na qual 60.000 judeus foram crucificados. E logo depois da Revolução de Judas Macabeu, a nova diáspora, por volta do ano 150, quando aproximadamente 600.000 judeus pereceram na cruz, na cabeça ceifada, nos cadáveres que se acumulavam por toda parte, e a destruição total do reino de Israel, e a transformação de Jerusalém em uma cidade eminentemente romana. Nunca houve tanta dor na história. E jamais houve tanta fidelidade a Deus em qualquer povo, desde os primórdios da civilização, na Mesopotâmia. Pode-se dizer que Israel era uma ilha de monoteísmo no imenso mar bravio do politeísmo. Representava um oásis de Deus, no meio da aridez terrível dos deuses vingativos, bárbaros, perversos, odientos. Israel celebrizou-se sobretudo pela fidelidade a Deus, até o fanatismo. Então esse povo sofredor aguardava que os céus novamente abrissem os seus lábios para falar de alguma esperança, para repetir a voz dos profetas antigos, para gritar como Jeremias nas imensas lamentações dos reis dominadores e perturbados, ou para cantar através de Elias que a oportunidade de redenção estava próxima. Foi quando, nas paisagens da história, algo singular aconteceu. Roma, há 600 anos, dominava a terra. O primeiro triunvirato, que se celebrizou com César, Caio Júlio César, que esmagou o Egito e tombou as carícias de Cleópatra, havia feito um grande legado que a posteridade consideraria dos mais hediondos. Quando, depois de traída a República, foi ao Senado naquele memorável dia dos Idos de março e recebeu as punhaladas perversas de Brutus, que passava como seu filho, e de mais de 50 senadores que o crivaram com a lâmina branca e fria nas escadarias do Senado. E o primeiro triunvirato, com Lépido e Antônio, também terminaria no ocaso triste, com a viagem de Antônio para submeter o Egito, submetendo-se às carícias dessa descendente dos Ptolomeus, que governavam o Egito já desde há séculos. É quando Roma tenta reunir as suas forças e levanta um segundo triunvirato, colocando à frente das batalhas mais cruentas Caio Júlio César Otaviano, o Otávio, que será diferente daqueles anteriores e marchará para a reconquista do Egito, equipado de energias morais para resistir a Cleópatra, e depois de vencer Antônio numa batalha terrível, em que romanos matavam romanos, eis que o conquistador da casa Júlia suicida-se, e a sua amante deixa-se picar por uma áspide, seguindo a tradição das águas do rio Estígias, na barca de Caronte, e deixando o Egito livre para esse homem que tinha o corpo coberto de dartros venenosos.
porque esse conquistador era diferente de todos que Roma havia tido. Antes dele, Roma conhecera e o mundo homens notáveis. Alexandre Magno da Macedônia, que abandonaram seu pequeno país ao norte da África e debandaram as conquistas da terra, conquistando o planeta conhecido aos 30 anos de idade. Logo depois, Ciro, o rei dos persas, que teria a ocasião de esmagar a Babilônia e libertar os hebreus para que voltassem a casa no ano 444 antes de Jesus. Mas também a história havia conhecido Cipião, o africano, que esmagara o mundo ao tacão da sua impiedade. Generais, aventureiros, bárbaros, haviam deixado as pegadas sanguinolentas por toda a Eurásia, aparecendo como uma tempestade de gafanhotos, salgavam a terra vencida para que nela não medrasse a grama, e incendiavam as aldeias para que a vida não tivesse oportunidade. Então vem Otaviano, e esse homem peculiar far-se-á celebrizar pelo sentimento de nobreza. Nas guerras da Bitínia, ele havia adquirido essa enfermidade, uma dermatose, que o obrigava a ter o corpo coberto de ataduras, para diminuir a ardência e a coceira que lhe dominava todo o corpo. Era jovem e sonhador, mas esse homem havia estabelecido como base da prosperidade do império a dignidade. E a dignidade em Roma tombara quando o patriciado entregara-se à devassidão, porque um povo celebriza-se pela compostura moral dos seus governantes. Quando esses governantes entregam-se ao deboche, à vulgaridade, à astúcia e à ambição, a massa desvaira, porque lhe falta o fermento da dignidade que deve viger na estrutura de toda a comunidade. E Otaviano, que passará a posteridade com a alcunha de Augusto, que se celebriza no século em que viveu, dando ao século I antes de Cristo o nome de século de Augusto. Ele irá aplicar as mais rígidas regras de ética moral, baseadas nas lições notáveis dos éticos pensadores gregos. Somente é feliz um povo moralizado. E para que essa moralidade seja aceita, é necessário que a casa reinante seja digna. E ele descobriu que a sua filha mantinha uma conduta reprochável. Utilizava-se do poder da condição de princesa para o deboche e a vulgaridade. Então a mão de Augusto não tremeu quando assinou o decreto que a exilava para a ilha da Pandatária, na Grécia, para que todos soubessem que ele seria inclemente com a prostituição dos costumes. E essa atitude que chocou o patriciado e o Senado não ficaria exclusiva, porque logo depois ele descobriu que a imperatriz realizava experiências macabras com venenos, matando os escravos. Era uma tentativa para poder mais tarde matar os adversários políticos do poder. E Otaviano não trepudiou em libertar-se do tálamo conjugal, exigindo-lhe fidelidade doméstica, e mudou-se do apartamento em que se encontrava com ela consociado, para demonstrar-lhe que o fato de ser imperatriz não lhe dava o direito sobre a vida dos súditos. Mas ainda não trepidou
por terceira vez, quando mais tarde descobriu que a neta seguia a nefanda tradição da sua genitora e também mandou-a para o exílio. Que homem peculiar, esse jovem frágil forte, porque segundo os historiadores, ele era muito suscetível aos ventos que traziam os tormentos respiratórios, a gripe, a pneumonia, e por isso mesmo estava sempre agasalhado. Mas esse homem peculiar era amante das artes. Foi no seu império que a humanidade conheceu Virgílio, Tito Livio e os grandes cantores da poesia épica romana. Não poucas vezes no fórum ele se emocionava quando Virgílio, ao elogiar Roma, dizia, entre outros versos: ó sol generoso, que diariamente abres e fechas o dia, que no teu périplo pelo céu não vejas nada mais belo do que Roma. O imperador era devorado pelas lágrimas, porque naqueles braços fortes, com as marcas da dermatose, estava o destino da humanidade, que ele regia. E o peculiar é que os grandes historiadores do seu tempo, e de mais tarde, Plínio, que relata os fastos grandiosos de Roma, perguntam o que aconteceu naquela época. Somente uma visão cósmica pode explicar a ocorrência de Otaviano à frente do Império Romano. É que naquela oportunidade aproximaram-se da terra os mensageiros dos céus, que se reencarnaram na postura de estetas, de poetas, de escultores e, acima de tudo, de homens do bem, preparando o advento de Jesus. É que naquele momento aproximava-se do planeta terrestre amargurado o dulce do psiquismo de Jesus, que tombando sobre o planeta fez deste homem poderoso e dócil o instrumento de mandar abrir o templo da deusa Vitória e fechá-lo. Porque o altar da deusa Vitória estava sempre aberto, porque Roma sempre estava em guerra. Durante 630 anos, apenas 2 vezes, as portas sagradas do Santuário de Vitória estiveram fechadas. E esse período foi o de Otaviano, quando Roma pela primeira vez respirou paz entre as grandes 7 colinas, até as terras transsaáricas, entre as águas tumultuosas do mar Tirreno, do Egeu, do Mediterrâneo e de outros mares que eram visitados pelas grandes galeras de poder. Aproxima-se da Terra o psiquismo que vai mudar a estrutura do planeta para todo sempre naquele burgo tão amargurado, tão sofrido. Um burgo que fica na Ásia Menor e cuja situação geográfica é das mais controversas. Ali, diante das imensas montanhas que separam a região baixa da Judeia, a grande cordilheira. Um pouco mais abaixo, há uma região fresca e agradável, resultado do milagre de um rio que nasce ao norte como filete de água e que desce na direção de uma região baixa, 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo.
Esse é o Jordão, em cujas águas Jeová refrescava a sua face. E o Jordão, naquela área, viscoso, derrama ventos cariciosos que fizeram vir de Alexandria Cleópatra para da cidade de Magdala passar 2 verões ardentes no seu país. E ali, com as blandícias dos ventos perfumados pelas rosas de Sharon, e pelos jasmineiros que se derramavam pelos muros velhos das cidades tradicionais de Israel. Mas esse rio generoso que era bordado de pequeninas cidades, Magdala, Dalmanuta, Cafarnaum, que ao anoitecer, nas praias de tonalidade marrom salpicada de seixos miúdos e de árvores frondosas, acendiam suas lâmpadas vermelhas, e você tinha a impressão de ser um colar de luzes diante da boca aberta do mar da Galileia. Mar. Em realidade, as suas águas não são muito volumosas. São menos abundantes que a Baía de Guanabara. Mas para aquela região árida, sem qualquer sombra de dúvida, são a dádiva de Deus, prometendo ao seu povo mel e o pão arrancado das pedras. E é exatamente naquele lugar grandioso que a vida vai ter uma mudança, logo numa pequena vala, em uma parte de terra que facilita o trânsito entre aquela faixa do Pequeno Oriente ao Oriente Médio. E aquela faixa de terra é denominada Bet Abara, a casa da passagem. Porque por ali passavam as caravanas que vinham de Ágara, da Pérsia, da Fenícia, da Síria, já que Israel era um prolongamento da Síria, ao tempo a que nos referimos no Império Romano. E era por ali exatamente que o Jordão permitia a passagem. Mas as águas do Jordão não ficavam retidas. E é porque a região fosse numa descida. Elas sangram na parte sul e atravessam o deserto de Negev, no qual a temperatura chega a 55 graus. E penetram na parte mais baixa do mundo, 400 metros abaixo do nível do mar. Podemos ter uma ideia disso, porque aqui nesta sala estamos a 25 metros acima do nível do mar. Imaginemos uma região profunda, 400 metros abaixo do nível do mar, cercada de montanhas de granito e ferro, que absorvem o calor do dia e o atiram sobre aquelas águas, que se tornam salgadas. E naquela região não há nenhuma árvore, não há pássaros, não há vida. As águas salgadas permitem flutuar um corpo de mais de 100 quilos, porque não submerge, chamada a região do Mar Morto. E no acume daquelas montanhas, um povo singular, que um dia se havia divorciado da hipocrisia de Israel, da prepotência dos sacerdotes, do abuso do poder clerical, e viera para ali meditar, construindo naquelas montanhas altaneiras a Essênia, uma região de homens que se comunicavam com Deus. Ali a boca profética falava dos renascimentos em vários corpos, falavam da pulcritude do caráter. As vozes também falavam da fidelidade a Deus, sem qualquer culto exterior. Também falavam a respeito do sacrifício mais agradável a Deus,
o sacrifício das imperfeições, e não o sacrifício humano do passado, nem o sacrifício animal do presente. Sacrificar as misérias íntimas para bem servir a Deus. Esta é a região onde ele deverá aparecer. Mas é curioso fazermos uma análise psicológica. Por que que o mar da Galileia é tão generoso? Ao tempo de Jesus, os historiadores dizem que havia quase 5.000 barcas pesqueiras. E podemos ter uma ideia deste volume de embarcações. Era, portanto, um mar generoso, risonho, cheio de vida. As aves cantavam, a natureza tinha onomatopeias. E o outro era o deserto, a desolação. Ninguém se lhe aproximava. E a resposta psicológica é fascinante, porque o mar da Galileia era generoso. Toda a água que entrava pelo norte sangrava pelo sul. Mas ao chegar ao Mar Morto, elas paravam. E porque se não movimentavam, reuniam a salinidade e deixavam que se transformasse num lugar tumular. Então a humanidade faz nos lembrar esses dois mares. Há uma humanidade generosa, que tudo que recebe, doa. Há uma humanidade gentil e há uma humanidade avara. Aquela humanidade avara é morta. O seu egocentrismo intoxica. E ela não vê nada além do ego. E aquela humanidade gentil, quanto mais dá, mais o córrego divino se torna forte e fértil, como o Jordão, que até hoje nasce no norte, deságua no sul e tem as suas águas piscosas. No mar da humanidade, é necessário nos perguntarmos: serei eu o Jordão ou serei eu o Mar Morto? E nós concluiremos porque que ele, a estrela de primeira grandeza, abandonou o empírio para mergulhar nas sombras truanescas da terra e inaugurar o reino de Deus em nossos corações. Há severos benfeitores espirituais que Jesus, depois de haver organizado o planeta terrestre, e à medida em que vieram os visitantes de outra dimensão para plasmar a nossa forma atual e ensejar-nos o encontro com a consciência, optou ele próprio em vir. A princípio mandou os seus embaixadores. Naturalmente, Akhenaton no Egito, Lao Tse, Krishna, Siddhartha Gautama, Confúcio Forri, até que ele próprio resolveu vestir a indumentária terrestre para viver a experiência humana e dizer-nos que é possível transcendê-la. E durante 2000 anos antes, o seu pensamento cósmico começou a concentrar-se no que seria mais tarde a indumentária carnal, que ele vestiria para passear entre nós a beleza incomparável de uma era nova, a que não estávamos acostumados. Mas era natural que Israel, que havia perdido o contato com a divindade, não estivesse preparada para receber o embaixador de Deus, a quem se referiam os profetas. Mas foi exatamente nesse período, depois de Otaviano, quando a terra estava mais ou menos preparada por aqueles fates, estetas, poetas, cantores da beleza e da paz. O período da Pax Romana,
É também o período do nascimento da legislação romana, que se inicia com Júlio César, que atinge o clímax com Augusto, e mais tarde, a partir do primeiro século, vai estabelecer as 12 tábuas da Lex Romana, que servirá de base para a humanidade. Por isso ele mandara Moisés receber de Termutes, a egípcia, e do faraó, seu irmão, a oportunidade de penetrar nos mistérios esotéricos da adoração dos santuários dos deuses. Será ali, portanto, que ele poderá recordar da realidade transpessoal da vida e ser considerado o guia do seu povo, levando-o para a terra da promissão, para aquele pedaço de terra ensanguentado, desde os primórdios, pelas lutas entre filisteus, que se consideravam os proprietários da terra, e todos os que atravessavam o vale do Armagedon. É um vale estreito entre rochas, que à época era a única passagem. Razão pela qual a Bíblia dizia que a última batalha seria travada ali. Na simbologia de que todos nós somos montanhas altaneiras, as sombras. Temos o vale do Armagedon, o ego, que o self deve trabalhar a fim de alargar as fronteiras para a integração do eixo ego-self, na plenitude do mais além do mundo conhecido. Então, exatamente nesse período, de repente, Israel é sacudida por uma notícia. Ali às margens do rio, naquela passagem estreita, por onde as caravanas eram obrigadas a seguir, apareceu um homem estranho, a cabeleira desgrenhada, a quase nudez coberta por peles de animais, uma corda imunda atada aos rins, um cajado tosco, austero. Viveu no deserto os últimos anos. Alimentou-se frugalmente de mel, de gafanhotos. E então, de repente, ouviu-se à margem daquele doce mar uma voz poderosa que dizia: arrependei-vos, fazei penitência. São chegados os terríveis dias do Senhor. Serão dias tão poderosos que eu mesmo, diante dele, não teria a dignidade sequer de amarrar os cordões das alparcas que estão nos seus pés. E a voz de Iocanã bradava aos ouvidos moucos da multidão, que lentamente se foi comovendo, acercando-se. Eu sou o preparador da vereda. Eu sou aquele ser bruto que vai arrebentando as pedras para tornar suave o caminho por onde ele peregrinará. É curioso notar que esse Iocanã, ou João, era um personagem muito especial. A sua mãe e seu pai já se encontravam em idade provecta. E ela deveria estar biologicamente no período da transição da menarca. O seu sonho era um ser em paz. Mas circunstâncias que lhes escapavam não permitiam que eles gerassem filho. Mas aquele era o momento em que os céus desciam à terra. E o príncipe da paz viria como a brisa suave. Era necessário que viesse o guerreiro combater as dificuldades para tornar-lhe o caminho mais ameno. Então, o marido dela tem um sonho peculiar. Ele será pai. E para que não veja
nesse fenômeno transcendental, algo que merece o aplauso do povo pela garganta túrgida silenciada. Quando Isabel aparece grávida. Isabel era da tribo de Judá. E a tradição dizia que o Messias viria de Judá. E tinha como prima Miriam, uma jovem de iridescente beleza e de pulcritude. Isabel, digamos, estaria com 40 anos e a jovem Miriam estaria com 16. Segundo os melhores biógrafos, Isabel era de temperamento muito feminino, ativa, rica de conflitos. Gostava de conversar, o que as mulheres detestam. Mas Maria era meiga, era terna, era doce. E se assevera que, para poder preservá-la, casaram-na com um homem de idade que era viúvo. E ele trouxera 3 filhos, que mais tarde serão chamados os irmãos de Jesus. E também de uma prima que havia procriado. Isabel aparece grávida e logo depois Maria tem uma visão peculiar. Quando orando, como era hábito, às 18 horas, ela vê aparecer um anjo, um ser transcendental, que a saúda generosamente. Salve, Miriam. Ao Senhor compraz, que sejas mãe daquele que vai dignificar o mundo. E ela, sem entender, na plenitude, curva-se suavemente e redargui, que se faça na serva, segundo a vontade do Senhor. É a partir daí que ela vai engravidar. E as 2 primas, agora grávidas, começam a trabalhar o enxoval que em Israel é muito requisitado nos tecidos convencionais. E cada qual sonha para o filho, que não sabe o sexo, o mais glorioso destino. E como Isabel morasse numa região mais alta, falou a Miriam que ao nascer o seu filho, ela armaria à porta uma fogueira, para que então Miriam pudesse ter notícias em Nazaré. A história prossegue, todos a conhecemos. Nessa tumultuada fase da história em que uns investigadores asseveram e outros negam, teria sido estabelecido o censo, que ainda não foi comprovado cientificamente. E todo judeu deveria voltar às suas raízes, o que levou José, que era sacerdote do templo e o abandonou, a voltar à casa de Judá, a voltar à pequenina Betlehem, Betlehem de Judá. E ali, porque não houvesse encontrado hospedaria, aceitou numa casa de repastos a humildade de uma furna, onde teria nascido o seu Yeshua, o seu menino Jesus. Então a história nos vai narrar tudo o que já sabemos. Porém, mais tarde, quando estando em Nazaré, certo dia, Isabel vai visitar com seu filho, Iocanã, João, a sua prima e o seu filho, Yeshua, Jesus. E naquela casa de branco caiada, com rosais trepadeiras à porta, as 2 primas dialogam a respeito dos filhos. E Isabel diz, meu filho é uma estranha personagem. Eu não o entendo. Ele está sempre a cismar. Muitas vezes desaparece da minha ternura e vai para a borda dos penhascos e alonga os olhos pela planície
como se estivesse presenciando uma batalha. E quando ele pergunta, João, meu filho, silêncio. Estou escutando a trombeta da era nova. Não entendo. Pai, então, confidenciou-lhe o grande conflito. Faz-me lembrar Yeshua. O seu olhar encantador, a transparência dos seus olhos como 2 pedaços de céus, colocados na face pálida e risonha do meu filho, adornada pelos cabelos encaracolados na tonalidade do mel. Ele está sempre sonhando. E quando eu lhe digo, Yeshua, meu filho, teu pai, meu pai, está nos céus, eu não entendo. E as mulheres, como seria de esperar, continuaram nos seus diálogos e confidências. E subitamente deram-se conta que as 2 crianças não estavam ali brincando. Correram precípites, porque a casa ficava no alto, e viram-nos à borda do abismo. João, deitado numa plataforma, Yeshua de pé, com a mão estendida. As 2 assustaram-se e foram pé ante pé para evitar que um choque os precipitasse na queda. Então Maria foi suavemente e segurou o filho, e Isabel agarrou o seu. Mas elas possuíam uma impressão curiosa. Naquela posição, Jesus parecia um general, dando ordens ao seu comandado a respeito do campo de batalha. Então, Maria disse, meu filho, o que fazes? Ele olhou para João e os 2 sorrindo enigmáticos. Estou cuidando dos negócios de meu pai, mas o teu pai é José. Eu sei. Mas eu estou cuidando dos negócios do meu pai, que está nos céus. Maria não entendeu. E naquela tarde, quando Isabel despediu-se e pegou do seu menino e saiu o portão, afora, Jesus veio com a sua mãe e Isabel perguntou-lhe, Yeshua, tu não gostarias de vir conosco? Ao que ele respondeu, não. É necessário que ele vá primeiro. Eu irei depois. E foi assim que depois, bem depois, em um dia do mês de Nisan, abriu maio em Israel, quando a primavera da gargalhada de ternura na natureza, João estava batizando, eu vos lavo, simbolicamente dos pecados, mas aquele que vem após mim lavar-vos-á com o fogo do Espírito Santo. A multidão revezava-se, e as pessoas que eram banhadas mudavam de nome, porque o homem velho, viciado, confessava-se publicamente. Não era a confissão auricular, secreta, misteriosa, mentirosa. Era aquela confissão de quem quer renascer. Eu magoei, eu o traí, eu cometi tal crime hediondo. E esse homem velho morre. No seu lugar nasce outro homem. Era o homem da nova aliança. E João batizava-os quando desce do aclive. Um homem que era belo como a madrugada, que era nobre como a espada nua, cujos olhos derramavam uma peculiar claridade. Acompanhado por alguns estranhos, ele desce, adentra-se pelo mar tranquilo de águas espelho, que era o rio, e diz, batiza-me. O primo reconhece-o. Eram 2 faces, um espelho. O primeiro espelho, nós podemos trazer psicologicamente para o nosso ego. Era João,
temível, temerário, forte, que censura o comportamento do governante. Aquele que diz da necessidade de romper com o passado e construir o futuro. O outro era o nosso self, o ser a conquistar. O sorriso bailava nos lábios de criança com 30 anos. Batiza-me. Batizar-te a ti. Mas tu sim que me deves batizar. Batiza-me tu, para que se cumpra o que está escrito por Elias. Que o Messias desceu às águas do sagrado Jordão para batizar-se. E então João, trêmulo, levanta as mãos e cinge. E aí começa um ministério que não terminou. Logo depois, vem uma montanha qualquer. Ele abre os braços e diz: Sine te parvulus, venire ad me. Ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, recebei o meu fardo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Leve meu fardo, suave é meu jugo. A humanidade escreverá nas páginas transcendentes da história essa proposta. O doce julgamento de Jesus. Os encargos leves do amor. O mundo nos dá encargos pesados. Nos dá cargas asfixiantes. Ele nos dava um convite de paz e de plenitude. E então, ele desceu ao mar para o grande chamado, ao mar da Galileia. Era um dia comum. A azáfama, o mercado, os peixes, aqueles que traziam os alimentos arrancados da terra, porque a Galileia é uma região agrícola, não é pastoril. Ali estavam também os viajantes da Média, da Pérsia. As moedas tilintavam em valores diferentes. E ele chega até a praia e começa o seu ministério. Era um dia de grande sol. E ele estava com firme propósito de convidar os trabalhadores. E encontrou um deles. Encontrou um que era chamado Natanael Bar Tomai, filho de Tomai, agricultor da cidade de Caná. E aquele estranho, quando o viu, sentiu-lhe o doce magnetismo, o magnetismo de Jesus. Muda as estruturas das nossas fibras mais íntimas. As células enriquecem-se, adquirem uma potencialidade tão grande que na mitose, na divisão, as novas são enriquecidas da energia, da adrenalina, para levar o indivíduo ao sacrifício. E aquele estranho Natanael olha-o e é tomado por uma grande surpresa. Mas tu me conheces? Sim. Desde quando estavas meditando a sombra da figueira, eu te conheço, Natanael. E em ti não há dolo. Eis o israelita em quem não há dolo. Porque a característica do israelita era a aparência. As vestes brancas, alvinitentes e o mundo íntimo pútrido. Era um túmulo, por fora caiado e por dentro podridão. Palavras de Jesus. E nesse período, Natanael estava muito triste. Havia-lhe desencarnado a genitora. E ele se perguntava qual é a finalidade da vida.
era solteiro. E sua mãe era o bastão psicológico das suas alegrias. Ele era um homem justo e era meditativo. Então, diante daquele convite, ele se lhe entregou em caráter de totalidade. E deu-lhe a vida em uma profunda reflexão de fidelidade, mas uma fidelidade tão extraordinária, tão plena, que depois da morte do seu Senhor, ele saiu a levar a mensagem ao mundo que o ignorava. E esteve na Índia das velhas tradições. Seguiu depois a Armênia, onde teve a oportunidade de converter o rei Polímio e a sua mulher. Conseguiu pregar em 12 cidades. Mas o bem está sempre acompanhado do mal. A verdade está sempre vigiada pela mentira. E a inveja do irmão do rei Polímio, que também desejava o trono do seu irmão, gerou uma armadilha para poder matar esse profeta que falava da beleza, que falava do amor, da transcendência, e fez que ele experimentasse o martírio de cabeça para baixo, porém antes sendo esfolado vivo. Enquanto ele sorria, e Amélia Rodrigues diz que ele escutava na alma a musicalidade do amor. Por isso, havia o anestésico para as dores terríveis da dissecção da pele arrancada do corpo. Em nossa proposta de análise dos discípulos de Jesus, gostaríamos de realizar um desafio, de propor a todos uma interação entre mim e o auditório. À medida que eu for descrevendo cada apóstolo, se for possível, que alguém tente identificar-se com algum deles. Com quem eu me identifico? Claro que com Jesus é um pouquinho mais difícil. Com eles talvez seja-nos um pouco mais fácil. Que tenhamos a coragem de acompanhar o Mestre como ser humano nesta vivência. E diante do martírio, como nos comportaríamos? E naturalmente, perguntemos: eu sou capaz de abrir mão do conforto da minha figueira, do meu ego, do meu prazer, do meu agasalho? A figueira também é símbolo oriental de meditação, de busca de Deus, de silêncio, de isolamento. Sou capaz de abrir mão do conforto da minha figueira para enfrentar a minha sombra e a coletiva, em prol de uma casa maior para meu ego? Porque nós nos preocupamos tanto com o que o povo diz, com o que o povo fala, é a sombra coletiva. Esta sombra é terrível, nos intoxica, nos torna infelizes, nos faz dissimuladores. Nós assumimos a posição da sombra coletiva, do que querem. E o nosso self é totalmente diferente, amargurado, infeliz, cheio de conflitos. Por isso que a decisão de seguir Jesus é não valorizar a sombra coletiva, a opinião do mundo. Que importa o que digam de mim? É tão difícil. O que não quer dizer que seja impossível. Para nós podermos seguir a esse homem que se deu, como veremos. E então é natural que ao construir o seu colégio, ele tivesse a atenção voltada para outro, para Tiago de Alfeu. O Tiago menor, ele era filho de Alfeu e de Maria Cleofas, prima da mãe de Jesus. Era de Nazaré, da cidade em que viviam Maria
Jesus e José, durante a infância do filho, porque logo depois ele desencarna em plena adolescência do filho. Então Tiago, Alfeu, dará sua vida. É um ser especial. Ele era ortodoxo. Ele tinha medo da lei de Israel. Amava Jesus, é claro. Mas ele temia a vingança da força do poder. Chegava a ser fanático por Moisés, a quem Jesus mandara, naquele momento dos grandes missionários, para preparar a sua chegada. E trouxera o decálogo. Então Tiago irá substituir Pedro, João, na casa do caminho, e Felipe, quando eles se afastam de Jerusalém. E ali, para poder conciliar as dificuldades, ele adota algumas das tradições cerimoniais de Israel. As abluções, lavar o rosto, lavar as mãos, enxugar na toalha. As preocupações formais com a indumentária. E, acima de tudo, primeiro Moisés e depois Jesus. Mas, de repente, quando desencadeiam as perseguições, ele terá a oportunidade de proclamar a excelência de Jesus diante da tradição. E é claro que os fariseus não podiam suportar isso. Tomam-no, levam-no à parte mais alta do templo e atiram-no. E ele tomba, mas não morre. Ele então sorri e diz uma frase notável. Perdoa-os, meu pai. Eles não sabem o que fazem. Estava repetindo Jesus. Vieram com um pano cobrindo a cabeça e deram-lhe uma paulada fatal. E ele morre sorrindo. É a sua forma de testemunhar algo muito peculiar a que se referiu a Jesus de maneira sutil. Então a nossa pergunta de quem se identificar com ele será esta. Na relação com o Cristo, fico preso às palavras ou permito que a alma seja tocada, modificando minha existência pela vivência das suas leis? Será que ao sairmos daqui, iremos impregnados dessas leis? Deixaremos nossa alma ser tocada por esse homem singular, pela ternura que nos faz tanta falta? Nós temos tanto sexo, nós temos tanta carícia, nós temos tanta bajulação, tanto desprezo, tanta indiferença. Mas será que nós temos ternura? A ternura vem desaparecendo. A ternura de um olhar complacente. A ternura de uma palavra gentil. Na hora terrível do debate. Olhar o agressor e sorrir, mesmo que pálido, trêmulo, com taquicardia. Um gesto de ternura, porque só existe incêndio porque há combustível. E se desejamos que o mal não prolifere, não coloquemos combustível da nossa reação. Se desejamos a nossa paz, trabalhemos para que não revidemos e não venhamos a cair na posição de vítima. Nós oferecemos o combustível. Então é necessário ver se as lições dele modificaram a nossa vida. E logo, nós passaremos ao terceiro convidado. E esse convidado é André, irmão de Simão Pedro. Pedro era o dono da barca, do grupo, e André era o seu irmão. Ele nasceu em Betsaida. A palavra Betsaida, o nome da cidade, quer dizer casa de pesca. E pela tradição ele também era pescador, como Pedro, que nasceu em Betsaida. Porém morava em Cafarnaum, a cidade mais importante da Galileia. Então esse André teve a coragem, depois da morte de Jesus, de sair
ide e pregai o meu evangelho a todas as gentes. Então ele pregou aos sítios, que era um povo nômade. Pregou também aos godos, que um dia invadirão Roma com os visigodos. Aos trácios. E chegando à cidade de Sebastópolis, ele começou a pregar. Mas ali então, o rei Egeias, que era invejoso do seu poder de curar os doentes, de levantar os moribundos, mandou colocá-lo numa cruz transversal, que mais tarde será chamada a cruz de Santo André. Uma cruz de sacrifício pior do que aquela da trave vertical. Porque a inveja é um terrível inimigo, a sombra mais cruel. A inveja disfarça-se. Ela se disfarça de ser ofendido, de ter ciúme, no fundo, inveja. Torna-nos maledicentes por inveja. Torna-nos adversário por inveja. Quando alguém se nos fizer um biótipo com essas características, não fiquemos magoados. Sorriamos. Tem inveja de nós. Nós que temos tanto desprezo por nós, somos tão valiosos que outros nos invejam. E é porque não podem subir até nós, puxam-nos para baixo, para o seu nível. Foi o que aconteceu com o rei Egeias, que era dominador dos Edessenos, e mandou crucificá-lo. Então, a nossa pergunta seria, eu conseguiria abrir mão de pescar peixes, equilibrar o impulso das conquistas externas, para pescar homens, conquista de valores internos, das emoções e canalização da afetividade para ideias e ideais superiores? Nós deixaríamos de buscar o peixe de hoje e de amanhã, o ego, as necessidades, para podermos viajar para dentro, na autoiluminação, na busca das nossas imperfeições e pescá-las, e atirar no mar da vida, libertando-nos? É a nossa interrogação para a nossa identidade. E logo, nós iremos encontrar Judas Iscariotes. Ele era filho de Simão. Era originário da cidade de Querios e dedicava-se ao comércio. É uma peculiaridade. Todos os discípulos de Jesus eram galileus. Judas era judeu. Os galileus eram simplórios. Os judeus eram portadores de credenciais, de cultura, de privilégios. Pertenciam à tetrarquia da Judeia. E Judas pertencia a esse grupo. Era uma pequena cidade do reino de Judá. Mas a sua característica pelo intelecto era a ambição. Dizem que as pessoas inteligentes são ambiciosas. Às vezes é exagero. E com a ambição, ele reclamava de tudo. E naturalmente era muito mesquinho. Recordemos-nos de quando Jesus estava no banquete e entra Maria, a de Magdala, desgrenhada, com vasilhame de alabastro e um perfume fino de nardo, e derrama nos pés de Jesus. O perfume embalsama a sala. E de imediato nos enxuga com a cabeleira imensa. E Judas acha aquilo uma extravagância. Que desperdício. Gastar um perfume tão caro. Poderíamos vendê-lo e aplicá-lo aos pobres. Ainda hoje, em alguns segmentos, também espíritas, nós temos essa fixação aos pobres. E arranjamos escusas para não fazer o bem aos pobres morais. A nossa preocupação com os pobres socioeconômicos e os pobres morais.
aqueles que têm o poder e estão estigmatizados pelos conflitos, aqueles que têm a fortuna e as noites insones, não serão pobres. Então nós temos sempre a excusa, meu Deus, por que tantas flores? Poderia ter sido uma coisa mais simples e dava o dinheiro aos pobres. Então Jesus redarguye os pobres, vós sempre os tereis, mas a mim, nem sempre. E esta mulher fez o que devia. Vai. E por muito amares, os teus pecados não serão levados em conta. O que é que vale dizer? Serão desculpados. Terás a chance de reabilitar-te. Serão perdoados. E ela dá um grito e sai. Então esse é Judas. E é natural que ele se sentisse atormentado. E muitas vezes mal visto entre os amigos por causa do seu comportamento algo mesquinho. E também da mania de vigiar os outros. Existem em toda a comunidade os vigias da vida alheia. Não se desincumbe da tarefa, mas nota os erros de todo mundo. Claro, tem o tempo. Não faz o seu trabalho, são ociosos. Então eles são os Judas, no sentido de vigias da nossa vida. O que, aliás, nos surpreende. Quantas vezes dizem, meu Deus, como é que fulano tem tempo para tanta coisa? Ele sabe tudo que está errado. Cuidado. Quando nós estivermos a par dos erros dos outros, cuidado, corramos não mais um psicoterapeuta, um psiquiatra, internamento imediato e eletrochoque. Porque é Judas dentro de nós. Então, Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, depois da venda, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. É assim que o mundo reage conosco. Seduz-nos, acumplicia-nos e se retira. Isso é contigo. Porque Judas pensava que Jesus era tímido. Ele viera instaurar o grande reino, e claro que era o reino na terra. Ele não podia entender o reino dos céus sem o dinheiro. Muita gente. Quanta gente que está fazendo economia para levar no caixão? Pelo menos no caixão caro, no mausoléu caro, no Rolls Royce caro. Que ficam. Judas não lembrava que não era dono, era mordomo. E então, quando ele se deu conta de que Jesus não ia reagir, esta é uma interpretação teológica moderna. Ele caiu em si e viu o que tinha feito. Como isso nos acontece? Damos uma resposta grosseira. Temos uma atitude da adrenalina. E depois que o cortisol nos acalma, por que eu fiz isso? O cair em si. Bem, alguns não logram cair em si. Prosseguem coléricos, o que é um grande mal. É uma bênção de Deus podermos fazer esta reflexão interna. Ao cair em si, ver que traiu seu amigo com aquelas moedas que lhe não valiam nada, 30 moedas de prata, atirou-as ao solo e saiu. E os fariseus, claro que nada perdem, transformaram aquelas moedas no cemitério para estrangeiros, que não tinham direito de ser sepultados no sagrado solo de Israel. Reservaram uma parte ignóbil e ali fizeram o cemitério para os miseráveis. E Judas, sem a estrutura moral, optou pela vergonhosa fuga do suicídio. Numa visão profunda, trair Jesus foi um delito grave. Mas o suicídio foi um delito maior. Porque através do suicídio ele fugiu à responsabilidade. Se ele tivesse tido a altivez de ficar, de enfrentar as consequências, como Agostinho de Hipona, que de um homem devasso se transforma no primeiro doutor da teologia católica.
ele se reabilitaria. Então, o suicídio de Judas é a marca ignóbil da covardia moral. Devemos assumir a responsabilidade pelos nossos erros. Fugir transfere esta responsabilidade. E foi por isso que ele se reencarnaria 11 vezes em 11 séculos, marcado pela hanseníase, até vir no corpo da jovem Pucelle, a Pucelle Lorena de Dom Remy, Jeanne d'Arc, para poder reerguer as vidas e ser condenado injustamente, como injustamente foi condenado aquele a quem ama. E desta forma retornar ao colégio apostólico, como retornou Joana d'Arc, Judas de Queriot. Teve a grandeza moral de dedicar 11 séculos à autorredenção. E nós não nos permitimos uma semana de sofrimento para nos depurarmos dos nossos equívocos, porque achamos que não merecemos. Então, quem se identificar com o homem de Querios deverá perguntar: quais os meus verdadeiros propósitos? E quem é meu mestre? Tal qual Judas, ainda traio a mim mesmo e ao mestre que digo servir. E a moeda. Toda moeda tem duas faces. Cuidado com a moeda. A moeda do que aparentamos, a moeda do que somos, como todo espelho que tem dois lados. Reflexionemos em torno desta proposta.